Um bom dia para todo mundo. Hoje é 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira. Agora é 7h35 da manhã. Meus bichinhos tá aqui comigo aqui. O Fez tá do lado, deitadinho, e a Branca tá do outro lado ali. Branca, você vai subir ou não? Branca. Branquinha, vem. Vai vir? Vem cá, mano. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. 7h36 agora. Então, nós começamos 7h35. Vamos trazer os 7 selos. Parte 7, tá? Eu acho que é 6 ou 7. Não, acho que é 7 mesmo. Eu perco, tá? Então, bom dia para Manuel. Deixa eu ver aqui. Gente, eu acordei agora, não tô vendo não. Manuel Lopes Osvaldo. Manuel Osvaldo, 44. Elias. Bom dia, Luciano Rodrigo. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Esperar um pouco as pessoas chegar para mim começar a trazer os 7 selos. Não vou demorar muito esperar também não, porque a hora também passa rápido, né? E é 1 hora de live, né? Não tá, vai chover hoje, ontem choveu, né, gente? Então eu vou ter que trabalhar mais moderado, mas vou trabalhar sim. Ananias Ferreira. Bom dia, Ananias. Deus abençoe. Ontem foi ceia na minha igreja, né, gente? Só que choveu muito e eu acabei não indo na ceia ontem. A minha esposa foi. Choveu muito. Então, mas se Deus quiser vai dar certo. Camila participa. Camila, vem, Branca, vai participar ou não? Nalva participa. Bom dia, Nalva. Aí, a Branca chegou, gente. O Fez vai deixar ela aqui. A Alessandra. O Fez está aqui do lado e deixou a Branca aqui. Então, Deus, você, Branca. Ele não vai mexer com você, não. Roberto. Bom dia, Roberto. Roberto Rabelo. 25, acho. 25, Gabriel. Bom dia, Gabriel. User 02 92 93 89. Priscila do Latão. Bom dia, Priscila. Entrou. Sérgio Costa. Anderson Silva. Jéssica Curte. Bom dia, Jéssica. E Nelson José da Gladson. Gladson. 3339. Eu não sei, eu tenho um amigo chamado Gladson, não sei se é ele não. YDDZ. Tode Lima. Trem do Mirante. Assat participa. Assat, bom dia. Eu acho que eu vou ter que parar de falar isso direto na mensagem, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Deusa Messias. Então, bom dia. Então vamos. Então, igual eu sempre falei com vocês, sempre eu canto um corinho e depois eu trago a palavra de Deus. Chegou alguém aí, vai ter que deixar para falar depois. Eduardo Francis. Ítalo. Carlina Santos. Se eu tivesse alguém para me ajudar, falava só o nome da pessoa, né? E eu fazia lá, mas eu não vou poder ficar aqui, não. Deixa eu virar aqui. Então vamos lá então, gente. Somente crer. Somente crer. Somente crer.
somente crer. Senhor Deus, mais uma vez eu venho aqui me render a minha vida a Ti. Te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui de pé, orando, te agradecendo, e que o Senhor possa entrar em cena para nos ajudar a trazer a Tua palavra essa manhã. Sem o Senhor eu não consigo trazer, dependo de Ti, Senhor. E peço que o Senhor esteja em cena, que cada pessoa saia abençoada espiritualmente com o seu alimento, que possa nutrir o seu dia a dia essa manhã. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade. O 7C, deixa eu ver onde que eu tô. Sempre marquei, dou uma dobrada nele aqui. Eu acho que hoje eu termino ele, tá? Eu terminando ele, vai ficar faltando só perguntas e respostas. Aí vai encerrar. Deixa eu ver. Onde que tá, gente? Não é possível. Que tem stand aqui ainda? Mas onde que eu marquei isso? Aí eu não marquei, tinha que ter marcado. Né? Vai tá aqui. Olha aqui, ó. É aqui. Tem alguma coisa errada. Não é isso tudo não, gente. Será? Não é isso tudo não, é? Eu acho que não era isso tudo pra terminar, não. Aqui, ó. Aqui. Então vamos dar continuidade o 7C. E eu encerrando, depois eu vou colocar perguntas e respostas. E depois, futuramente, eu devo colocar muito agora áudio, tá? Áudio, escutar, mas vou voltar com a leitura também, né? Então vamos lá. Então aqui, o irmão Brana, originalmente não libertou o conteúdo anterior, contido nos parágrafos 261 a 374, mas ao invés desse, continuou na segunda-feira, dia 25 de março de 1963. Os parágrafos 377 a 414, como o final autorizado da fita do sétimo selo para ser distribuída naquela ocasião. Será uma boa coisa, ele não sabe nada a respeito disso, porque se ele soubesse, então ele personificaria aquilo. Esse é o seu truque ao fazer coisas. Então, portanto, Deus o fez tão escondido de todo mundo, até mesmo do céu, pois não há maneira de compreendê-lo, somente quando Deus o revela ele mesmo. Então, essa mensagem, ela foi aberta aos 7 selos. Porém, Deus fez dessa forma para que a maioria das pessoas não compreendesse ele. Escondeu até do céu, mas porém foi aberto. Tem que ter uma revelação espiritual e Deus revelar para você. Não é só eu chegar aqui, trazer aqui e você, se Deus não revelar, você não vai entender. Vai continuar desse jeito mesmo. Agora eu quero que você observe nesta noite que os 7 selos havia um propósito tríplice do 6º selo. Havia um propósito tríplice dos cavaleiros. Tem havido um propósito tríplice em todas as coisas. Aquilo nos traz de volta a um 3 e um 7. Novamente, veja, 7 selos, 7 taças e assim por diante. Agora, 3 e 7 são os números de Deus na sua matemática de revelar a sua palavra. Agora, observe como os cavaleiros, agora, foram 3 cavaleiros que saíram. Um deles era branco, e um era vermelho, e o outro era negro. 3 cavaleiros.
Só mudou de cor os cavaleiros, mas é o mesmo cavaleiro. Então começa com o branco, depois vem o vermelho. O branco é o engano. O vermelho é a... Aí eu não vou falar não, porque eu vou esquecer. O vermelho é a morte. E o negro, não sei se é a perseguição, não lembro. Então no quarto cavaleiro, ora, todos eles se misturam. Veja, em propósito tríplice. Agora Deus faz a mesma coisa. Deus faz o mesmo quando ele envia o seu leão. Então aqui, ó, Satanás vem nesses tipos de engano de morte, que são os que eu li para vocês aí. Mas Deus também vem combater Satanás. Como Satanás vem com engano, Deus também vem para combater as coisas de Satanás. Então, se Satanás está trabalhando aí nessas coisas aí, tudo errado do mundo, Deus também está. Deus não está de braço cruzado também não, é um combate. E nós somos soldados de Cristo. Então, Deus envia primeiro um leão, que era a sua palavra, para combater o anticristo. Então descobrimos que ele enviou o boi durante o tempo. O boi é o sacrifício. Aquelas pessoas que morreram na arena do leão, aquelas pessoas que não negaram a palavra de Deus, elas são representadas como boi. O boi dá a sua vida para nós comer sua carne. Do período da tribulação, o animal do sacrifício é o boi. E nesse período da tribulação, tudo o que o povo pode fazer foi apenas trabalhar, ser escravo e se oferecer para sacrifício. Então estamos falando da era do boi. Deus, aí a pessoa fala, mas Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo, você que está faltando de um olhar espiritual. Deus está deixando o seu povo no sistema do boi, de sacrifício. Sacrifício é ser caluniado, sacrifício talvez você pode ser escravizado, você pode até perder a sua vida para as coisas de Deus. E a pessoa do outro lado fala, mas Deus está de braço cruzado. Deus nunca teve de braço cruzado. Como Satanás faz as coisas dele, Deus também faz para combater. Mas só que é de maneira diferente. Você fala, ele não está fazendo nada, está sacrificando, seus filhos até morrem pela palavra de Deus. Filho verdadeiro. Agora você observa, não é de se admirar que as pessoas desses dias continuam vivendo como a sombra, como se estivesse na era da reforma. Porque eles apenas veem isso na reforma eclesiástica, de olhar isso, e eles veem isso da maneira que o seminário tem ensinado. Então, se você olhar lá como o seu seminário lá te ensinou, você vai achar que Deus não está fazendo nada, mas Deus está. Deus sempre envia para combater as coisas do anticristo. Aquele foi o modo que Deus uma vez fez. Mas temos vivido o passado daquilo. Agora estamos na era da águia. Então a era da águia já é outra era agora. E a revelação a ser revelada, a coisa toda. Então a águia tem um olhar mais apurado. Então uma pessoa dessa era que nós estamos vivendo, a era da águia, são os crentes que têm uma visão mais apurada. Você sabia que a águia, ela não come carniça? Quem sabia disso aí? Se você não sabe, fica sabendo. A águia não é igual o urubu carniceiro que come carne de urubu lá, passa tanto tempo lá, a carne está até fedendo, ela vai lá e come. A águia não. A águia só come só alimento fresco, fresquinho. Ela não come carniça. E sabe o que eu gosto de comparar os filhos de Deus como a águia e como o urubu? O urubu é igual as pessoas que ficam no carnaval. O urubu é isso, como qualquer coisa. Juntou ali, fez um barulhão danado e está ali. Agora a águia não. A águia ela é separada. Ela não anda em bando.
A águia voa mais alto. A águia tem um olhar apurado. E se você é um cristão verdadeiro, você tem que ter um olhar apurado das coisas de Deus. Você não pode andar como a manada aí do povo do mundo, não. Você tem que ser diferente. E você só alimenta alimento espiritual, coisa de Deus. Não é qualquer alimento que o cara vai empurrar na sua goela que você vai comer, não. Você tem um apetite celestial de Deus. É essa que é a comparação da águia com o urubu. Agora, compare isso com o capítulo 10 de Apocalipse, do versículo 1 ao 7. E nós veremos aqui nessa revelação o Apocalipse aqui, 10, 1 ao 7, que nos dias da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus serão consumados. Agora, descobrimos também aqui que o sexto selo agora foi aberto, foi para um propósito tríplice. Aqui estavam os propósitos. A primeira coisa foi que a virgem nessa teria que passar pelo período da tribulação. Então, você vê o sexto selo sendo aberto aqui antes de mão de vocês. Então, nós já vamos descobrir que a virgem nessa vai passar por uma tribulação. Agora, você do outro lado aí, você tem que saber, você é uma virgem prudente ou uma virgem nécia? Ou você não é nenhuma das duas? Qual que você se enquadra aí do outro lado? Para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados e de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Você tem rejeitado a mensagem de Deus essa manhã? Deus está falando com você agora. Cuidado para você não ser enquadrado como virgem nécia. Isto ela faz no período da tribulação. Vemos que determinaram aqui em Apocalipse 7. Entre no Apocalipse 6 e 7 aqui, e ela foi purgada, e lhe foram dadas suas vestes. Agora ela não é a noiva mais, ela é a igreja. Então, mais outra vez aqui que eu vou falar, eu já falei numa live, mas hoje aqui nós estamos em outra live, em outro negócio. Nunca queira ser a virgem nécia. Se você tiver um olhar espiritual, um olhar de águia, você não vai querer nem ser a igreja, você vai querer ser a noiva do Senhor Jesus. Tá bom? Estou te ensinando a você ter um olhar mais espiritual, você saber qual o seu requisito, ou se você vai querer passar pela tribulação. Se você quiser passar pela tribulação, você que sabe. Aí é problema seu. Agora, ela não é mais a noiva. Então, a virgem nessa já não é mais a noiva, não. Ela vai passar pela tribulação. Ela vira uma igreja. As pessoas puras que não tiveram a oportunidade, talvez, de receber a mensagem. Então, se uma pessoa ainda não teve a oportunidade da mensagem chegar nela, né? Ou de algum modo foram negadas por esses falsos profetas. E elas não tiveram uma chance. E mesmo assim, não realmente sinceras em seu coração. E Deus conhece seus corações. E aqui elas são purgadas durante este tempo. Então, eu quero falar com você aí. Então, vai ter pessoas que ainda teve falso profeta, ela não teve a oportunidade de conhecer a verdade de Deus, então ela vai entrar na tribulação. Mas você aí do outro lado, que está conhecendo a mensagem do sétimo anjo, que é essa que eu estou passando para você aqui agora. A mensagem que salva é a mensagem do sétimo anjo. É o profeta dessa era que não vai deixar você ser enganado com as religiões desse mundo.
Você vai estar com a mente de Deus, Deus vai estar revelando para você que você vai ser uma noiva do Senhor, você não vai ser uma pessoa nércia com as coisas de Deus. Por isso que eu estou falando a era da águia. A águia, ela come alimento espiritual. A águia sabe olhar mais alto, ela tem um olhar apurado. Mas, se por acaso você for nessa, você vai passar pela tribulação. Mas essa mensagem aqui é para te libertar e deixar você ser a noiva do Senhor. A primeira coisa foi que a virgem nessa teria que passar pelo período da tribulação. Para a purificação, ela tinha que ser purgada dos seus pecados de incredulidade e de rejeitar a mensagem. Isso. E ela fez o período da tribulação. Vemos que determinada termina em Apocalipse 7. Entra em Apocalipse 7, 6. Observe em outra época de purgação. Isso é para Israel. Quando ele se ajuntar, esse é o segundo ajuntamento. Deus purga Israel no período da tribulação. Então agora você já vai saber outra coisa. Deus vai purgar Israel no período da tribulação também. Dos milhões que se ajuntaram ali, haverá uma seleção de 144 mil. E eles também serão purgados. Deus está purgando Israel também. Observe, tem uma terra inteira para ser purgada. Acontecerá certa coisa que a lua, a estrela e toda a natureza será purgada. Então essa terra também, a natureza, tudo vai ser purgada. Vê você o que é isso? A terra está se revoltando. Você viu a chuva que deu ontem de ontem? Eu falei com essa minha boca aqui que podia dar uma chuvona, que eu queria ver se aquele pessoal pulava carnaval. Esse teve sorte que na hora da chuva veio 7 e pouca. Mas eu queria ver se fosse aquele chuvão que deu mais tarde, vocês iam pular carnaval. Se preparando para o milênio. O milênio está se aproximando. E veja, qualquer coisa que tenha, qualquer imundice terá que ser purgado durante o 6º selo. Então, qualquer imundice, qualquer vida pecaminosa tem que passar pela tribulação. Não tem como a pessoa ser salva com esse mundo pecaminoso. Se ela não estiver santificada, limpada, ela vai passar por tribulação. Se a terra vai passar, a lua, as estrelas, se o povo de Israel, de Deus, vai passar para a purgação, se a virgem nessa vai passar pela tribulação, como que você aí do outro lado, ou eu, vai querer não passar pela tribulação se você não tiver uma vida santificada com o Senhor? É só a noiva que não vai passar. Então, já volto a dizer, queira ser a noiva, queira ser arrebatada desse mundo aqui antes da tribulação. Mas para isso você tem que ter uma vida separada com Deus. Não é um pé aqui na coisa de Deus e um pé lá no mundo, não. Ou então não está nem frio nem quente. Ou senão, uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero. Então você vai passar para a tribulação. Seja um cristão verdadeiro, doa a sua vida a Deus, como o boi faz. Agora você observou a abertura desse 7º selo. Está também em um mistério tríplice. Este eu tenho, fará e tem falado que isso é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões, no céu revelação. Este mistério será exatamente a vinda de Cristo. Então o 7º selo, a abertura dele é a vinda do Senhor Jesus. Quando tudo isso acontecer, aí sim o Senhor Jesus vai vir. Esse é o 7º selo. Os 7 trovões e os 7 trovões no céu, revelação
desse mistério será exatamente a vinda de Cristo. Porque Cristo disse que ninguém saiba quando ele retornará. Você observou quando os judeus lhe perguntaram aquilo? Saibam, quando nós comparamos as escrituras aqui com Mateus 24, com os 6 selos, e o 7º selo foi deixado. Porque, veja você, Cristo disse, somente Deus, Ele mesmo sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se admirar que isso não foi nem mesmo escrito. Se é um segredo, se é um silêncio, nem no céu, nem os anjos, ninguém sabe a vinda do Senhor Jesus. Nós temos deixa eu ver a palavra aqui. Nós temos uma base para olhar os sinais. Sinais que se aproxima do fim do tempo. Mas saber o dia, a hora certinho, ninguém sabe, não. Veja você, eles silenciaram. Nada aconteceu. Então, os anjos não sabem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Mas haverá sete vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquele tempo. Então ninguém sabe, mas esses 7 trovões, que é o 7 selo, vai revelar a revelação daquele tempo. Você vai ter uma revelação do tempo que o Senhor Jesus vai vir. Mas o dia certinho você não vai saber, não. Mas você vai saber a revelação que está bem próximo, quando isso acontecer. Então eu creio, para nós que, se não sabemos isto, e se nós, isso não será conhecido até que o tempo, mas isso será revelado naquele dia, na hora que isso tiver que ser revelado. Então ninguém sabe, mas tem que ser revelado também. Então, o que temos que fazer é ficar reverentes diante de Deus e servi-lo. E fazermos tudo o que sabemos como fazer. Então, uma pessoa que não é incrédula, uma pessoa que sabe que aquilo está errado e não vai fazer errado. Incredulidade é a pessoa saber, isso aqui é errado. Eu creio nas coisas de Deus, isso aqui é errado, mas eu vou fazer errado e Deus vai continuar. Eu vou ficar continuando com as coisas de Deus. Não faça isso. Você sabe que é errado, não faz errado, não. Faz certo. Deus gosta de tudo certo. Não faça errado. E vivemos em uma boa vida cristã. Aqui agora descobrimos que o 7º selo, que o 6º selo, tem sido aberto para nós. Já foi aberto, está revelado. E vemos, e sabemos que esse 7º selo não pode ser aberto ao público até que aquela hora chegue. Então não pode ser aberto ao público. Tem que cumprir todas as escrituras de Deus para ser aberto. E também não é para qualquer pessoa, não. Você está achando que é para qualquer pessoa? É o que eu acabei de falar. A águia não come qualquer alimento, não. O urubu come qualquer coisa. Não queira ser urubu. Queira ser águia. Então vai ser revelado para quem está ali debaixo do Senhor, ali buscando. Agora houve alguma razão de Deus ter determinado soar esses sete vozes, porque elas devem vir. Veja, pois eles descobrimos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão. Deixa eu ver aqui que eu perco a hora, tá? Em sua mão. E ele abriu aquele 7º selo. Então Deus já abriu o 7º selo. Mas veja você, é um mistério escondido. Ninguém o conhece, mas isto, seguindo com o que ele diz, ninguém saberia de sua vinda.
eles também não saberiam a respeito do mistério desses 7 trovões. Então veja você, está junto, conectado. Ninguém sabe, mas veja você, está junto e conectado. Quem está falando isso com a gente aqui, gente, você tem que ficar seguro aí do outro lado. Quem está falando é o profeta de Deus, dessa era. Uma coisa, um conselho eu te dou, você do outro lado aí. Passa a crer no profeta. Você tem que crer no profeta. Você fala, você está crendo em homem. Deus creu em homem. Sempre quando Deus esteve aqui na terra ou não teve, sempre teve um homem de Deus falando as coisas de Deus. Vou dar um exemplo para você. Noé era o homem de Deus, naquele tempo do dilúvio. Deus trouxe Moisés também. Deus sempre traz um homem de Deus, Deus conversa com ele, manda ele fazer as coisas de Deus para salvar o povo, a nação daquele tempo. E nesse final desse século, Deus enviou um profeta chamado William Marlon Branham, com o espírito de Elias, para juntar os cabos soltos e trazer a fé dos filhos aos pais. E se você não crê no profeta, como que você vai ter a revelação de Deus, que Deus revela para o profeta, para você ser uma pessoa separada dessa confusão religiosa? Você não vai conseguir. Você vai estar sempre embaraçando com as coisas da religião. Porque a religião isso, aquilo e tal. E aí você está enganado. Você precisa de um profeta, que Deus traz a mensagem para ele, para revelar para você o que você tem que acertar, para você estar no requisito de Deus. Sem mensagem do profeta, é apenas uma religião. Isso é o quanto temos de entendimento disso hoje, porque o restante disso está todo revelado. Mas isso não está revelado, mas assentado em meu quarto. E eu ouvi isso, ou melhor, não ouvi, mas ouvi, mostrar esses 7 trovões. Aqui, ó. Então Deus mostrou para o nosso profeta os 7 trovões, só que ele não vai falar expressamente aqui. No quartinho, o anjo do Senhor foi lá e mostrou o nosso profeta. Você crê aí do outro lado ou não, fazer o quê? A mensagem eu tenho que ecoar ela para você. A minha mensagem aqui, o meu canal, é para tentar abrir seus olhos aí do outro lado. É meu coração, meu amor aí, por qualquer um que eu não conheço, é que você não seja enganado nesse mundo. Que você seja uma águia, que você tenha um olhar espiritual. Porque se você não ter, meu amigo, você vai passar pela tribulação. Eu sou obrigado a te falar isso. A minha luta aqui é para que você enxergue. Agora, isso é o mais longe que podemos ir, exatamente ali. Então, ele não pode ir mais longe que isso. Deus mostrou para ele, mas ele não pode ir mais longe. E outra coisa também, quem lembra lá de João Batista, né, Preto? Que ia escrever e não escreveu. É João, eu falo João Batista, é João. Não é João Batista, não. É João, né? Quando João ia escrever, Deus falou com ele, sela, não escreve o que você viu. Tem coisa que o profeta vê e Deus manda ele deixar abafado. Mas ele viu, só não pode revelar. Agora, confie que cada um de vocês servirá a Deus e fará aquilo que é correto. Cada um de vocês servirá a Deus e fazer o que é correto. Se você está fazendo alguma coisinha errada aí, meu querido, minha querida, faz uma análise. Pede o Espírito Santo para deixar você não dormir. Quando você for bater na cama ali, Deus vai lá, vai conversar com você vai ter uma insônia e não vai conseguir dormir. O Espírito Santo vai estar falando com você, não, conserta a sua vida, para de fazer coisa errada, dobra aí esse seu joelho aí e ora a Deus e passa a fazer coisa certa. Não faça coisa errada achando que uma hora não vai dar ruim. Nessa terra pode até não dar ruim, mas a tribulação está te esperando, tá? Eu amarrar
a toda a sua vida. Eu o servi, e Deus cuidará de restaurar seu coração. Agora temos, na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. Eu tenho que prestar atenção na hora que está quase indo. E nós compreendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser conhecido publicamente. Não vai ser mesmo, não. Eu estou colocando vocês aí do outro lado como se vocês não fossem uma pessoa publicamente. Olha o amor que eu tenho por vocês aí do outro lado. Vocês não sabem como que eu amo vocês aí do outro lado. Eu tenho um compromisso com vocês toda manhã aqui, tá? Toda manhã você quer um pouquinho de Deus, você abre esse seu coração aí, pede Deus para revelar no você, eu vou estar trazendo para você coisas sobrenaturais, coisas que eu te falo com você. Eu não tenho estudo, não tenho instrução. Deus sempre trabalha com pessoas assim. Mas você não vai ser enganado com esse mundo, não. Só se você quiser. Se você quiser ficar acomodado com a sua religião, não quiser tocar nesse assunto, tudo bem, é problema seu, entendeu? Mas se você fala, não, eu quero descobrir a verdade, eu quero encontrar o Senhor Jesus, eu quero ter um horário espiritual, essa mensagem aqui é para isso. Você não vai achar em lugar nenhum. Você pode rodar esses lugares e tudo, bater pena, ir lugar longe, não vai, não vai. A mensagem do profeta é o 7º selo de Deus, abrindo para você não ser a igrejinha, para você ser a noiva. Eu já até me perdi aqui. Agora, sua vida, na hora da sua vinda, quando a destruição dessa terra, você sabe, Renatinho Dessa, bom dia, ele disse ali, qual será o sinal da vinda do fim do mundo? Em Mateus 24, foi ali onde lhe fizeram aquelas perguntas. Ele foi diretamente àquela. Ele falou sobre Israel, se ajuntando com uma nação. Israel já juntou a nação dele. Cada um estava para um lado, mas agora eles viraram uma nação de novo. No versículo 31, Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Mas então, ele começou com parábolas. Deus começou a falar em parábolas para as pessoas não entenderem. Veja então, veja. Aprendi a parábola da figueira. Quando virdes surgirem os seus brotos, quando virdes surgir os seus brotos na figueira, ora, sabe que a primeira está próxima. Então, quando virdes isso acontecer, então sabe que o tempo está próximo. Quando você vê a figueira brotar. Então, Israel se ajuntando em sua própria terra natal. Isso aí já aconteceu. Né? Israel já é uma nação e está na sua própria terra natal. Mas observe, ele omitiu a revelação desse 7º selo. Aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Omitir, gente, não é falar mentira, é só não revelar. Ele viu, mas ele não revelou. Ele omitiu a verdade. Então, vemos que isso é um mistério completo. Portanto, não é hora ainda para que esse mistério seja conhecido. O mistério está lá, a verdade está lá. Portanto, viemos até aqui e o restante disso será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra, novamente, para a sua noiva. Aí é o que eu te falei com vocês, noiva do Senhor. Ou seja, o que ia acontecer naquele tempo, agora, até chegar aquela hora, vamos todos apenas orar. Viver uma boa vida cristã, direita, esperando por sua vinda. Ô pessoal, eu quero falar com vocês a verdade. O Filho de Deus, ele sempre está esperando Deus vir.
A pessoa que é toda largada nesse mundo e vive a vida de qualquer jeito, ela já prova que ela não é a pessoa que vai ser a noiva do Senhor. A pessoa noiva do Senhor, ela não pode viver de qualquer jeito não, gente. Você tem uma promessa falando da vinda do Senhor, você vai ficar sempre jogando isso mais para frente, mais para frente. Eu só quero dar uma palavrinha para vocês aí do outro lado. A expectativa do homem viver é mais ou menos 80 anos. Eu tô com 47 anos, vou fazer 48. Para 60 anos, tá faltando 33 anos, né? Com 33 anos. Para 80 anos, é isso mesmo? Eu fiz o cálculo errado? 33 anos. Então faz o cálculo aí. Mesmo você viver um pouquinho mais para lá, né? Depois que você morrer, se você não tiver levado uma vida correta, com essa expectativa no seu coração como noiva do Senhor, você vai morrer como virginécia. Você quer morrer como virgem do Senhor, prudente, ou quer morrer como virginécia? Se você viver como virgem, você vai passar pela tribulação. E as pessoas não captam isso. E a minha mensagem é a mensagem de águia para abrir seu olho. Você tem que ter revelação para você captar isso. Você morrer amanhã, você vai morrer como nécia ou como prudente? Você quer ser a igreja ou você quer ser a noiva do Senhor? E essa é a minha pergunta para você aí. Tchau, Pedro. Tchau. Agora, se acontecer dessa fita, cair na mão de algumas pessoas em algum lugar, não tente fazer nenhum tipo de ismo fora disso. A única coisa a fazer é simplesmente continuar servindo a Deus. Porque esse grande segredo é tão grande que Deus não permitirá que nem mesmo que João o escreve. Vocês lembram que eu falei João? Deus não deixou João escrever. O profeta não deixou. Isso trovejou, mas ele, sabendo que prometendo que seria aberto. Mas é esse momento, e ele não está aberto. Agora estamos agradecidos a Deus pelo que ele nos tem nos mostrado. Tem estado assentado no quarto ali, em cima, por 8 dias. O nosso profeta ficou por 8 dias sentado, esperando de Deus a mensagem, para Deus dar para essa era que nós estamos vivendo, para ela chegar aí em você e agora. Essa mensagem, ela veio do 7º anjo, o pensamento do Senhor para você aí que está escutando. Você tem um privilégio enorme, você não está sabendo. Aproveita esse privilégio, não é qualquer um que tem não, essa manhã não, viu? Deixa eu ver aqui, que eu me perco aqui, gente. Tem hora que eu me perco aqui. A mensagem que eu acabei de lhe explicar, muitos de vocês, ele estava no quarto, ele falou lá no quarto, quer ver? Certeza que vocês estavam perdendo. E aqui está o que é, absolutamente vindicado. Interpretação. Porque mesmo antes de entrarmos nisso, e eu saí para ir para o oeste, e o Senhor me mostrou uma visão, certo dia, por volta das 10 horas, certa manhã, e eu vi aqui, expliquei isso aqui, que eu tinha visto, não sabia o que era. Era uma constelação de 7º anjos. Eu tenho que correr agora, viu? 7º anjos. Nós lembramos disso. Vocês terão isso na fita, chamada Senhores, é esse tempo? Então eu vou falar a mesma coisa que o profeta falou lá naquele tempo, eu vou falar para vocês. Senhor Deus, é esse tempo? Bem, agora isso é exatamente o que você está vendo agora. Os 7º anjos. Eu estava no oeste.
Vocês recordam dos peregrinos mensageiros? Eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros um pouquinho maiores, eles foram para o leste. Então eu olhei, eles estavam comigo o tempo todo. Aquela foi aquela primeira e segunda puxada no ministério do nosso profeta William Marlon Branham. Agora, a terceira veio do leste, varrendo para frente, com grande e terrível velocidade, e eles me apanharam. Isso estava voltando para o leste, com o mistério desses 7 selos, exatamente como foi dito no sonho, Júnior Jackson, que o Senhor permitiu que eu interpretasse para ele ali, do lado que, dentro daquela pirâmide, havia uma pedra branca, que não estava escrita. Então Deus revelou para o nosso profeta que tinha uma pedra branca que não tinha nada escrito nela. Só Deus sabia a revelação dela. Esta é a razão pela qual tive que ir para o oeste, para conectar com a mensagem desses anjos, para voltar aqui e revelar isto à igreja. Então agora ele revelou para a igreja esse mistério. E Deus só revela para o profeta. Aprende, você precisa de um profeta. Recorde, eu disse, as próximas coisas que acontecerão serão aqui na igreja. É exatamente isso. Outra coisa, eu quero que vocês observem o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita, senhores, é esse o tempo? É esse o tempo que nós estamos vivendo? O relógio está aqui parado. O restante deles parecia simplesmente comum, mas esse anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação, na forma de uma pirâmide. E vocês recordam, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca não estava escrito. E os anjos me levantaram para dentro, me levaram para dentro daquela pirâmide deles. Ô gente, você não pode não crer. Tudo que o meu profeta fala aqui, eu creio porque eu tenho revelação que é o profeta para a salvação nossa. Você já parou para pensar que esse homem de Deus que é o profeta, ele foi elevado para dentro da pirâmide para mostrar para ele a revelação de Deus para nós? Para ele passar isso para nós? O que eu estou passando para vocês aqui, gente, vocês não têm ideia. Não é questão de financeiro, nada desse mundo, não. É uma coisa sobrenatural. Vocês tinham que dar mais valor à mensagem de Deus. É porque eu vou falar com vocês a verdade. Isso aqui é um segredo que Deus abre, não é para qualquer pessoa, não. E o profeta revela para a gente, traz para a gente. Claro que é umas coisas misteriosas, mas ele te alinha direitinho com os requisitos que Deus quer que você tenha. Se você não crê na mensagem do profeta, você está perdido, meu querido. Os mistérios de Deus conhecidos somente por eles. E agora, eles eram os... Eu vou ter que encerrar por aqui. Deixa eu ver se dá para mim ler mais. Você acredita que eu acabo com a mensagem, gente? Nossa, mas pelo menos 35. Falta só essa aqui para me terminar a mensagem. Deixa eu mostrar a vocês. Falta só essa aqui para me terminar a mensagem. E aí eu vou terminar o certo. Eu vou tentar terminar ela aqui agora. Deixa eu correr. Mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide. Ou qualquer mensagem do segredo desses 7 selos que estavam dentro da pirâmide. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente teria o último ou o 7º anjo. Se nós os contássemos
da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, olhando para ele em direção ao oeste. Ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então, aquela seria a última mensagem do anjo. Muito notável. Vocês recordam como eu disse que ele tinha a sua cabeça voltada para trás e suas grandes asas pontilhadas. E como eu voou diretamente até a mim. Agora, aquele é esse sétimo selo. Ele ainda é uma coisa notável. E nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Mas agora, cada um de vocês, na reunião, tem observado que a reunião tem sido essa. Todas parecem estar sentados bem na pontinha de seus assentos. E todos de pé aqui, ao redor, desde 2 horas da tarde, esperando que as portas se abrissem e conseguisse ficar aqui na frente, de pé ao redor das paredes, com cãibras, os membros e tudo mais. O que é isso? É o Espírito Santo enviando 7 mensageiros, e eles nos têm revelado isso. Então, observe como isso se encaixa exatamente com a palavra. Então, mostre a todos vocês que esta é a verdade. Ele disse isso por volta de 2 meses agora, ou mais, antes mesmo de acontecer, que quando fui para o oeste, sem saber disso, voltei aqui com a interpretação como ele a entregou. Agora recorde a visão. Ele nunca me disse nada na visão quando ele me levantou. Eu fiquei assustado. Estava com medo de morrer, ser morto em uma explosão. Veja você, ele não poderia fazer isso. A interpretação veio exatamente conforme eu necessito. Aquilo foi no quarto e eu a passei exatamente como ele a entregou. Agora, veja vocês, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas. Elas são simplesmente exatamente a verdade. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja, e todo misturado junto. Então, eu poderia verdadeiramente dizer que é o melhor do meu entendimento. E de acordo com a palavra de Deus, e da visão, e da revelação, a interpretação disto é assim diz o Senhor. Então, o assim diz o Senhor do 7º anjo para você. Agora, o que o Senhor possa abençoar a todos vocês, cada um ricamente, enquanto ficarmos de pé. Então, agora ele encerra. Eu não vou poder encerrar. Então, está encerrado. O 7º selo foi revelado, foi falado. E aí, agora eu vou entrar com, na próxima negócio, perguntas e respostas. Então, o meu trabalho já está pronto nesse sentido. Deus abençoe cada um de vocês. Tenho que correr. Eu só tenho 3 minutos agora para encerrar essa live aí. Não posso falar muito. Espero que a live possa estar ajudando vocês. O intuito é esse. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Tem que encerrar a live correndo, tá? Então, geralmente eu encerro primeiro aqui no Instagram, né? Renatinho, deve ser Renatinho 10. Um bom dia para você aí no Instagram. Então, pessoal do TikTok, eu encerro primeiro aqui no Instagram, depois eu encerro com vocês aí. Então, estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Não posso falar muito.